Fala, nerdólogos! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos reagir aqui ao canal Ultra Nerd. Os 15 maiores monstros do cinema, tá? Eu já me inscrevi no canal dele, deixa um like. Vão lá também no canal dele, deixa um likezinho lá. Aproveita que já vão fazer isso. Também vem aqui no canal embaixo, se inscreva, deixa um comentário, deixa um like, beleza? Pra dar um forcinho pra que esse canal novo, tá? Pra que chegue a mais e mais pessoas, beleza? Falado isso, pessoal, vamos pro react agora. Quem aí não curte assistir aqueles filmes de monstros gigantes tocando terror por onde passam? Sim, chegou a hora de atualizar aquele vídeo dos maiores monstrengos Atualizar o vídeo, então já tem outro vídeo, né? O que vocês acham de reagir a ele também? do cinema, porque de lá pra cá surgiram várias criaturas gigantescas que não poderiam ficar de fora. E dessa vez eu montei uma lista com os verdadeiros maiores monstros que já apareceram nas telonas, pegando criaturas dos filmes kaiju japoneses, filmes do espaço, filmes de heróis e até um certo robô aí do tamanho de um planeta. Ah, e pode esperar também alguns colossos vindo diretamente de franquias, como o Hobbit e Percy Jackson. Eu não lembro de nenhum personagem gigante do tamanho de um planeta, cara. Nenhum filme, nenhuma série. É apenas os monstros que apareceram em filmes live action. Por isso, não espere encontrar nesse vídeo criaturas de desenhos animados ou outras mídias, beleza? Eu também priorizei os monstrengos de filmes mais conhecidos. Então, galera, esses monstros aqui, ó. Ou outras mídias, beleza? Eu também... Esses monstros. Se eu não me engano, esses monstros são do canal... São do filme... Círculo de Fogo, não é isso? Não são os cajus? Círculos de Fogo? Acho que são, sim. Do Guilherme Del Toro. O primeiro filme, tá? Teve o segundo, que não foi lá muitas coisas, não. Mas o primeiro é muito bom. O primeiro filme, tá? Tá aí um filme muito bom, que pouca gente conhece, tá? Não é um filme tão conhecido, tá? E é muito legal. Quem gosta de monstro gigante... Cara, esse filme é tão bom. Melhor, cara. Melhor do que os filmes do Godzilla, tá? Me empolgou mais. Priorizei os monstrengos de filmes mais conhecidos. Então se faltou aquele monstro gigante do seu filme favorito, é só comentar aí embaixo que a gente arruma um espacinho pra ele aqui na lista. Lembrando que eu tentei ao Comenta aqui também. máximo não repetir criaturas de um mesmo filme, mas em alguns casos não teve jeito e tive que colocar mais de uma, porque elas são gigantescas. Agora sim, já pega o seu binóculo e vem comigo encarar, de uma distância segura, os maiores monstros do cinema. Godzilla. Você percebe que os monstros dessa lista são absurdamente enormes, quando o último colocado é simplesmente o lagartão mais famoso dos cinemas. O Godzilla dispensa apresentações, mas aqui vale deixar claro que eu tô considerando o Godzilla dos filmes mais recentes da Legendary, aquele mesmo de Godzilla vs Kong. Dentro do Monstroverso, o Godzilla se destaca não só por sua força absurda, mas também pelo seu tamanho, sendo um dos maiores monstros que já apareceram por lá. Inclusive, dá pra notar que o Godzilla foi crescendo com o tempo. No primeiro filme da Legendary de 2014, ele tinha 108 metros, mas nos filmes seguintes, os produtores decidiram aumentar o seu tamanho para deixá-lo mais ameaçador e capaz de encarar outros titãs absurdos, como o Ghidorah. Mesmo assim, o nosso lagartão já impressiona, com seus 120 metros de altura, sendo 4 vezes maior que o Cristo Redentor, que tem 30 metros, e superando com folga a Estátua da Liberdade, que tem 93 metros de altura. Ele pode até ser considerado o monstro alfa, mas comparado a algumas criaturas que ainda vamos mostrar nesse vídeo, o Godzilla parece mais uma lagartixa bombada do que um rei de verdade. Smaug? Considerado talvez o dragão mais famoso dos cinemas, Smaug, que apareceu no filme O Hobbit, A Desolação de Smaug, não era reconhecido só por sua riqueza ou por sua... Peraí, ele não parece em Senhor dos Anéis? Assim, eu não manjo muito do Senhor dos Anéis, tá? Inclusive, eu assisti recentemente... Tem uns 3 meses que eu devorei todos os 3 filmes da franquia. Então eu conheço um pouco da franquia, sabe, desse universo. Então... Se eu não me engano, tem um dragão em um dos filmes. Me corrija aqui se eu estiver errado, tá? Não sei. A voz imponente. Mas ele é do Hobbit. Sinto seu cheiro.
mas também pelo seu tamanho de botar medo até no orc mais corajoso. Ele é um dos últimos Ele não exemplares parece de tão uma grande raça assim. de dragões chamada Urulok, ou Dragões de Fogo, que foram criados com um único propósito em mente: destruição. Geralmente, eles fazem isso com seu sopro de fogo enquanto voam, e nós vimos um pouco desse poder destrutivo quando Smaug destruiu a cidade do lago. Em questão de poucos minutos, toda a cidade parecia uma pira em Pessoal, você acha mesmo que esse dragão é maior do que o Godzilla, cara? Não parece. Não sei, vamos ver. Talvez vai falar talvez aqui no vídeo o tamanho exato desse dragão, né? Mas não parece ser maior do que o Godzilla, não. chamas, e muito disso pode ser atribuído ao tamanho do dragão, que podia sobrevoar toda a cidade enquanto cuspia o seu fogo sem parar. É dito que os Urulok podem viver por milênios e não tem limite de crescimento. No caso do Smaug, ele tinha por volta de 170 anos quando apareceu na história, o que levanta a pergunta: afinal, qual seria o tamanho desse bicho? Segundo a própria equipe do filme, o resumo é simples: 2 vezes um Boeing 747. Isso coloca Smaug com cerca de 140 metros de tamanho, seja considerando seu comprimento, da ponta da cabeça até a cauda, ou mesmo a envergadura das suas asas, que possuem praticamente a mesma medida. Assim, É simplesmente um bicho maior do que um Stratolaunch Rock, a maior aeronave de todos os tempos, voando sobre sua cabeça. E se você acha que enfrentar um dragão de fogo como o Smaug seria assustador, imagina ter que encarar hordas inteiras de demônios vindos diretamente do inferno. É exatamente isso que você vai encontrar em Diablo Immortal. Isso aí, patrocínio da própria Blizzard, galera. Um RPG de ação que traz todo o combate. Ó, pessoal, aí eu mexendo. Acredito que eu não joguei nenhum jogo da franquia Diablo, cara. Nenhum, cara. Nossa, velho. Então, nem sei de que ele vai falar aqui. Combate visceral e a atmosfera sombria da franquia, que completa 30 anos, direto pro seu celular e de graça. Sério, os gráficos são de deixar qualquer um de queixo caído. É tipo ter um jogo de PC rodando na palma da sua mão. Você pode escolher entre classes icônicas, montar builds estratégicas e participar de raids Pessoal, vou deixar aqui épicas com outros jogadores. Vou pular aqui a parte do Mechan. Em tempo real. E vamos ver, né? o melhor é que o jogo tá sempre evoluindo e inovando, com eventos especiais, novas zonas, novos personagens, então você nunca vai ficar sem ter o que fazer, pode confiar. Dá pra entrar num clã, enfrentar outros jogadores no PVP, ou simplesmente curtir a história sombria que só o Diablo consegue entregar. Então, se você curte um combate insano e quer sentir a adrenalina de derrotar demônios bizarros, é só clicar no link que tá aí na descrição, ou escanear o QR Code que tá aparecendo aí na tela e baixar de graça no seu Android ou iOS. Valeu Blizzard pelo patrocínio dessa parte do vídeo. E agora sim, voltando pros nossos gigantes, se o Smaug já é assustador com seus 140 metros, espera só até você conhecer o próximo da lista. Shimo. A Shimo apareceu em Godzilla e Kong, o Novo Império, sendo um tipo de réptil ancestral que, diferente do Godzilla, assume uma forma quadrúpede para se locomover. E mesmo nessa posição, já consegue rivalizar com o tamanho do Rei dos Monstros. Essa titã foi escravizada pelo símio Scar King por possivelmente milhares de anos, subjugada. Cara, olha que bizarro. Os orangotangos aqui, esses macacos aqui, não sei que espécie é, parece ser um orangotango, eles já são grandes, comparado ao King Kong, certo? Eles estão montados naquela fera lá, o Shimo, que são maiores do que eles. Então, assim, eles já são grandes, o monstro que eles estão em cima faz sentido para nós, né? Por um chicote de cristal que a fazia obedecer na base da dor. Scar usava ela como uma arma pessoal do seu exército. Seus poderes envolvem uma rajada de gelo que pode congelar e destruir uma cidade inteira, e só a sua presença em si já é acompanhada de quedas bruscas de temperatura no ambiente. Inclusive, sabe a Era do Gelo? Então, é suposto que foi justamente a Shimo a responsável por gerar esse período na história da Terra. Devido ao seu tamanho absurdo, a Titã servia até mesmo de montaria para o próprio Scar, um macaco de 100 metros de altura, que parecia pequeno em cima dela.
Até aqui a gente só estava considerando a altura da Shimo na posição quadrúpede, mas ela poderia facilmente chegar a 162 metros se ficasse de pé nas patas traseiras. E a coisa fica ainda mais insana quando medimos seu comprimento da cauda até a cabeça. Aí esse gigante de gelo ultrapassa os 200 metros brincando, ou seja, maior do que a altura de 2 estátuas da Liberdade. Beleza, bora sair do Monstroverso agora e pular para um universo concorrente que também tá lotado de monstros gigantes tocando terror. Slater? No filme Círculo de Fogo, os monstros gigantes são chamados de Kaiju, e todos eles têm um nível de categoria. Que filmaço, pessoal. Cara, Círculo de Fogo é um baita filme, e não é tão conhecido, cara. Como é que pode isso, né? Foi dirigido por um diretor bem grande, assim, é o Guilherme Del Toro, é o cara do Forma da Água, né, se não me engano. O filme foi indicado ao Oscar, se não me engano, até ganhou o Oscar de melhor filme, né? Ou seja, um diretor grande, cara. Filme bom e não é tão popular esse filme. Não sei porquê. Eu vejo pouca gente falando desse filme. Sério. Ele é muito melhor, inclusive, que os filmes do Monstroverso, tá? Assim, eu gostei bem mais. Mas por algum motivo ele não caiu tanto assim no gosto popular. Que vai de 1 a 5, para determinar o quão perigosos eles são. Durante todo o filme, não aparece nenhum monstro maior do que a categoria 4, até que no finalzinho surge o primeiro categoria 5, sendo o maior e mais perigoso até então, Slattern. Ele não é só considerado o maior, mas também o mais forte, devido ao seu alto índice de toxicidade e inteligência, tornando ele o kaiju mais letal que os Jaegers já enfrentaram. Com uma altura de 181 metros, Slattern supera com folga o tamanho de qualquer Jaeger, e sua aparência lembra de um tubarão martelo mutante com 3 caudas cheias de ferrões. Para comparar, o Gypsy Danger foi um dos maiores. Os monstros de Círculo de Fogo, eles são muito assustadores. Realmente dá aquela sensação de... Não sei, cara, assim... De ser esmagado, sabe? Só pra você ver no filme, pra você entender. Por exemplo, quando você assiste... Qualquer filme do Monstroverso, o filme dá a entender que os monstros não são tão grandes assim. Claro, são gigantes, entendeu? Mas não sei se é a fotografia, tem alguma coisa no filme que não tá entendendo? Não transparece que os monstros são tão grandes assim. Coisa que não acontece com Círculo de Fogo, tá? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a fotografia mesmo, tá? Com a direção. Tá, olha só. O Círculo de Fogo é tudo filmado de baixo, tá vendo? Pra dar aquele ar de grandeza, não sei, cara, mas Círculo de Fogo é muito, muito mais filme do que qualquer filme do Monstroverso, tá? É a minha opinião, tá? Jaegers já construídos pela humanidade, e ele só tinha 80 metros de altura, o que ainda é um anão perto do Slattern. E se isso já parece assustador pra você, nem falamos ainda do comprimento total desse kaiju, que atingiu os 274 metros, se considerarmos a extensão da sua cauda, o que já supera o tamanho de uma embarcação absurdamente grande como o Titanic, que tem 269 metros. E aqui eu já te pergunto, quem você acha que ganharia numa batalha mortal? O Godzilla ou o Slattern? Deixa aí nos comentários de qual time você faz parte e vamos ver quem vence essa. Okay. Enfim, chegamos ao nosso primeiro monstro marinho da lista, que veio diretamente do filme Fúria de Titãs, da versão remake de 2010, onde conhecemos essa criatura criada pelo próprio deus Hades para matar os titãs. Esse é mais um dos incontáveis Kraken da ficção, mas essa versão é muito mais assustadora e monstruosa do que as que você tá acostumado a ouvir nas lendas, já que ele não é simplesmente uma lula gigante, e sim uma quimera com partes de vários outros seres. Ele tem uma cabeça monstruosa, cheia de dentes afiados, um tronco musculoso com braços humanoides, pernas semelhantes às de um caranguejo e, claro, vários tentáculos. No filme ele é descrito como uma besta colossal, temida até pelos deuses. É tão grande que levou vários segundos para ser totalmente petrificado ao encarar a cabeça da Medusa, algo que normalmente aconteceria na mesma hora. Só de mover o corpo, o Kraken já consegue destruir todas as casas e construções de uma cidade como se fossem castelinhos de areia. E mesmo que não exista uma cena do monstro de corpo inteiro, os fãs estimaram que ele deve ter uma altura de 91 metros, mas isso considerando só a parte do seu corpo que fica para fora d'água. Mas se a gente contar com seus enormes tentáculos submersos, é teorizado que essa cria de Hades atinja os 300 metros de comprimento. E se uma criatura de 300 na água já parece assustadora, imagina encontrar uma criatura maior do que essa nadando nas areias do deserto.
Sandworm. No universo do filme Duna, existe uma espécie gigantesca de vermes conhecida como Sandworm, ou em português, verme da areia. Essas monstruosidades são uma forma de vida nativa do planeta desértico Arrakis, onde vivem nos vastos desertos e dunas que se estendem por toda a superfície do planeta. Esses monstros são tão sensíveis à vibração que qualquer passinho na areia já pode atrair um deles, e aí ele vem na sua direção, a toda velocidade, provocando pequenos terremotos pelo caminho. Os Sandworms são vistos como literais deuses, que não só moldam toda a geografia do seu planeta natal, como também produzem uma substância milagrosa, que pode prolongar a vida de um humano em milênios. O planeta inteiro é um deserto graças ao tamanho desses vermes, que controlam a presença da água e podem engolir qualquer estrutura para dentro da sua boca colossal. Exércitos inteiros, veículos militares e até civilizações. Tudo isso pode ser destruído com facilidade pelos Sandworms, deixando Arrakis com aquele visual de horizonte infinito de areia. Segundo relatos, esses vermes podem atingir tamanhos absurdos, com algumas espécimes chegando a 450 metros de comprimento, o que já ultrapassa até os 330 metros da Torre Eiffel. Só que assim como tudo em Arrakis, os vermes de areia também são cercados de mitos e mistérios. Alguns acreditam até que existam vermes com mais de 1000 metros vivendo no sul do planeta, mas isso até hoje nunca foi confirmado. Se acha que isso já é aterrorizante, se segura, porque acabamos de entrar no top 10. Cronos. Vamos voltar para a mitologia grega um pouco, para falar agora do rei de todos os titãs, que apareceu em Fúria de Titãs 2, Cronos. Nesse filme aqui, Cronos desperta de dentro de um vulcão e se revela como um gigante de lava, com ataques tão poderosos que até mesmo deuses como Zeus e Hades tinham dificuldades para se defender. Seu corpo era tão massivo que ao disparar os seus ataques de lava pelas mãos, ele criava uma espécie de chuva de meteoros, capaz de incendiar uma cidade inteira com um único movimento. Cronos também podia destruir montanhas com um único golpe, e até socar o chão com força suficiente para gerar uma onda de choque, que nem o grandioso Zeus consegue conter. Os diretores do filme nunca chegaram a confirmar pra gente qual seria a altura do Cronos nesse universo, mas o fandom estima que ele tenha algo em torno de 457 metros de altura. E não é pra menos, já que ele tá simplesmente saindo de dentro de um vulcão. Pra você ter uma ideia, a maioria dos vulcões da vida real podem chegar fácil aos 500 metros, ou até bem mais que isso. E no filme ele não sai de um vulcão qualquer, mas do próprio Tártaro, uma prisão abissal dos titãs que fica nas profundezas do mundo. Só isso já deixa claro a escala absurda do tamanho de Cronos. Mas, pelo visto, é como dizem mesmo, tamanho não é documento. E no fim das contas, quem derrota o gigante Cronos não é nenhum deus, mas sim o humano Perseu, com seus 1,78 m de altura e muita coragem nas mãos. Caríbdes. Na mitologia grega, Caríbdes é conhecido como uma criatura devoradora de embarcações, que faz isso deixando a sua boca bem aberta na superfície do oceano e sugando tudo ao redor, formando um redemoinho gigantesco, exatamente como vemos no filme Percy Jackson, Mar de Monstros. A criatura sequer mostra o seu corpo, mas só a abertura da sua boca já é grande o suficiente para engolir navios inteiros. Por isso, muitos fãs estimam que ela chegue nos 200 metros de diâmetro. Já dentro da barriga do Caríbdes, o que a gente vê é uma verdadeira caverna submersa, cheia de destroços de embarcações antigas, com espaço suficiente para caber dezenas de navios flutuando no seu ácido estomacal. E comparando tudo isso, e principalmente com o tamanho do navio CSS Birmingham, que tem cerca de 186 metros de comprimento, dá para estimar que o tamanho total da criatura fique na casa dos 600 metros. Ou seja, praticamente o tamanho de 2 Titanics, meu amigo. Reforçando ainda mais essa suposição, existe uma ilustração feita por Sebastian Mayer, um dos artistas conceituais do filme, que mostra o corpo de Caríbdes com mais detalhes, e dá pra ter uma noção um pouquinho melhor do seu tamanho. Foi com essa ilustração que muitos fãs concluíram que o tamanho do monstro realmente poderia estar em torno dos 600 metros de comprimento. Eu não sei vocês, mas eu sei que eu não conseguiria enfrentar um monstro desse tamanho. Mas ele pode. Ah, surtou. Isso aí é conhecido. Chega de falar da mitologia grega um pouco. Vamos agora diretamente para a mitologia nórdica, mais precisamente para o filme Thor Ragnarok. Surtur é um gigante de fogo que, segundo as profecias, está destinado a iniciar o Ragnarok em Asgard. Mas no início desse filme da Marvel, ele não parece ser tudo isso que a profecia diz, não. Ele só tinha uns 5 metros de altura e foi derrotado pelo deus do trovão com uma certa folga. Porém, depois que a coroa de Surtur foi mergulhada na chama eterna de Asgard, o gigante acordou. O monstro agora ficou maior do que qualquer estrutura do próprio reino de Asgard, e só um golpe da sua espada era capaz de incendiar o reino inteiro.
fazendo tudo queimar com suas chamas eternas. Nem mesmo a Hela, que já tinha superado a força de heróis como Thor, Loki e Hulk, teve alguma chance contra o poder desse gigante, que se tornou a ameaça definitiva para a terra natal dos Asgardianos. Agora, quanto à sua altura, muitos fãs já fizeram uma especulação de qual seria o verdadeiro tamanho de Surtur nesse filme, e a altura em que eles chegaram foi de cerca de 800 metros, comparando seu corpo com as dimensões das estruturas e construções de Asgard. Pra você ter uma noção, isso colocaria o Surtur como um monstro mais alto que 2 Empire State Buildings empilhados, cada um com 381 metros de altura. Lembra quando eu disse que tamanho não é documento? Pois é, o Surtur veio só pra esfregar na nossa cara que às vezes, tamanho é documento sim. Mas também já é um exagero, né, cara? Mais de 800 metros de altura. Embora apareçam novos monstros gigantes a cada novo filme que sai ao longo dos anos, tem um que se manteve no topo das listas de gigantes desde 1980, e esse monstrão é o Exogorth. Ele veio do filme Star Wars: O Império Contra-Ataca, e é basicamente um verme colossal que consegue viver no vácuo do espaço e usa asteroides como sua casa. Ah, e sua dieta consiste em naves espaciais. Essa criatura costuma ficar de tocaia em seu asteroide com a boca bem aberta, simulando a entrada de uma caverna. E quando uma nave entra nesse buraco, pensando que está explorando o interior do rochedo, na verdade só acabou de voar direto pro estômago do bicho. O Exogorth é tão, mas tão grande, que ele abriga até um ecossistema inteiro dentro de si, com diferentes formas de vida. Pra quem entra ali, parece que acabou de achar um mundo escondido dentro de um asteroide, mas quando tudo começa a tremer, é sinal de que a caverna, ou melhor, a boca do Exogorth, tá se fechando. E aí começa a corrida contra o tempo pra escapar antes de virar comida de lesma espacial. Infelizmente, nunca foi dito qual é o tamanho do Exogorth desse filme, mas alguns documentos de Star Wars sugerem que essas criaturas podem chegar a medir até 900 metros de comprimento. Se colocar esse verme esticado do chão até o céu, ele consegue ser maior do que o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, com 828 metros de altura. Ou seja, a Millennium Falcon de Han Solo não era nada mais do que um tira-gosto, com seus míseros 35 metros. Caraca, é maior do que o Burj Khalifa. Maior reação do planeta. Eu disse pra você que tinham muitas versões do Kraken por aí, né? E assim como o monstrengo de Fúria de Titãs, a Karaten é mais uma das versões bizarras dessa criatura lendária. Só que essa variante do Kraken consegue ser a mais amedrontadora de todas. E pra você ter uma ideia, imagine o seguinte: pega um polvo, um caranguejo, um leviatã marinho e até um dragão, e depois mistura tudo isso no liquidificador. O resultado vai ser essa quimera que veio do filme solo do Aquaman de 2018. Por milhares de anos, a Karaten foi a responsável por proteger o tridente do Rei Atlan, julgando todos aqueles que se diziam dignos. Mas vamos dizer que todos eles acabavam virando comida de monstro. Karaten é tão descomunal e poderosa que, em uma cena, ela consegue emergir do fundo da terra coberta em lava fervente, bem no meio do campo de batalha, e ainda por cima aguentar o disparo concentrado de E o Aquaman controla ela. Pra você ver o nível do cara. E falam que ele é fraco, tá? do exército do Rei Orm, como se fosse só mais uma segunda-feira. Ter essa belezinha do seu lado foi um dos principais trunfos pro Aquaman vencer a guerra contra o seu irmão Orm, já que a Karaten é um verdadeiro exército de uma quimera só, com seus 3 km e 200 metros de comprimento. Pra você visualizar melhor, isso equivale a quase o tamanho de 4 Burj Khalifas empilhados um em cima do outro. Supostamente, Karaten continua fazendo parte do exército do Aquaman até hoje. Ou talvez ela só tenha decidido tirar umas merecidas férias até precisar proteger o tridente de novo no futuro. Não conheço, velho. Calma, que os predadores espaciais de Star Wars ainda não acabaram, porque o Suma Verminoff é outro monstro dessa franquia que mereceu sua posição na lista. Com sua primeira aparição no filme Han Solo, Uma História Star Wars, esse é um dos predadores mais temidos em toda a galáxia, encontrado habitando Maelstrom Akadesi, um aglomerado de matéria ao redor do planeta Kessel. Podemos dizer que eles são uma espécie de água-viva espacial monstruosa que vivem no vácuo do espaço, possuindo múltiplos olhos e longos tentáculos armados com ventosas e ferrões eletrificados. Devido ao seu tamanho massivo e apetite voraz, essas feras viraram um marco nas lendas passadas entre tripulações de naves estelares. Esse monstrão chega a 7.432 metros de comprimento, o que é quase 5 vezes o tamanho de uma nave Star Destroyer Imperial, que tem cerca de... Cara, gente, essa criatura tem quase a altura da montanha mais alta do mundo, cara. Monte Everest. de 1.600 metros. Ou ainda, ele é só um pouco menor que o Monte Everest,
com seus 8.849 metros de altura. Normalmente, um Suma Verminoff passa a maior parte da sua vida de forma imóvel, em estado de hibernação, mas sempre acorda quando sente a mínima alteração de movimento ou de energia no espaço ao seu redor. E foi exatamente isso que aconteceu quando Han Solo e a tripulação da Millennium Falcon estavam fugindo de Kessel e acabaram despertando um desses gigantes adormecidos sem querer. Assim que acordou, a criatura saiu faminta perseguindo a nave, até que a Falcon manobrou perto de um buraco negro e o Suma Verminoff foi puxado pela gravidade e consumido de uma vez. Clover. E claro que não podia faltar um monstro do Esse eu vi, esse filme é excelente. Cloverfield, monstro. Que filme, cara. Que filme. Cloververse, um universo semelhante ao Monsterverse, repleto de criaturas monstruosas. No Melhor do que o Monstro-Verso, tá? primeiro filme dessa franquia, lançado em 2008, chamado Cloverfield Monstro, conhecemos a misteriosa Excelente criatura filme. chamada Clover, uma forma de vida subaquática que veio do Oceano Atlântico. Esse monstro surgiu destruindo uma cidade inteira, e de acordo com cálculos feitos por fãs, ele tinha por volta dos 100 metros de altura e mais de 360 metros de comprimento. O Clover parecia ter apenas a intenção de destruir tudo pela frente, e apesar de todo o cálculo... Peraí, eu tô sem entender, pessoal. Como é isso aqui? O Clover não chega nem perto do último monstro que a gente viu ali, certo? Parece um mosquito perto do outro. Então, como é que funciona essa lista? Não é do menor para o maior? Tô sem entender. Aos que causou no primeiro filme, os próprios criadores já afirmaram que ele não sabia o que estava fazendo por ser apenas um monstro bebê confuso com a... Ah, tá. Agora sim. Olha só, bastou eu perguntar. Ele me respondeu. Era um bebê. Aquele monstro gigantesco do Cloverfield era um bebê. Eu não sabia, né? situação. Sim, só um filhotinho. Mas então, o quão grande ficaria um bicho desses em sua fase adulta? Bom, temos a resposta para essa pergunta no filme The Cloverfield Paradox, em que após 19 anos no futuro, nos deparamos com talvez esse mesmo monstro, só que agora totalmente crescido. Infelizmente, nunca vimos esse titã em ação, já que ele só aparece no final do filme, emergindo debaixo das nuvens e soltando um rugido que provavelmente foi ouvido no planeta Terra inteiro. Por causa desse fato, os fãs chegaram à teoria de que a versão adulta de um monstro dessa espécie pode atingir incríveis 9.000 metros de altura, ou 9 km se você preferir. Isso já daria para ele uma capacidade destrutiva de nível continental, e em questão de poucas horas, a Terra poderia virar um planeta sem vida. Agora, para encerrar os filmes de heróis que vão aparecer nessa lista, temos o planeta Ego, que apareceu no filme Guardiões da Galáxia, volume 2. As origens desse personagem mudaram um pouco em relação aos quadrinhos, porque no universo cinematográfico da Marvel, o Ego é um celestial que usou seus poderes para construir um planeta inteiro, como se fosse parte do seu próprio corpo. Geralmente, ele até aparece na forma de um humano normal, mas isso é só um avatar da sua forma verdadeira, já que a mente e a essência dele, na real, se estendem por todo esse planeta gigante que você tá vendo. Ego tinha como único objetivo conquistar todo o universo, e para isso espalhou suas sementes em incontáveis mundos, planejando ativá-las mais tarde e transformar esses planetas em extensões de si mesmo. A única maneira de ter alguma chance de derrotar esse celestial é destruindo seu núcleo, mas vai ser uma longa viagem até lá, porque durante o filme o próprio Ego diz que sua forma planetária é um pouquinho menor que a Lua da Terra. Ou seja, se o nosso satélite natural tem um diâmetro de 3.475 km, podemos dizer que o planeta Ego teria pelo menos uns 3.200 km. É como se a Lua simplesmente ganhasse vida e saísse vagando pelo espaço. Mesmo assim, Ego terminou tendo seu núcleo destruído no final do filme e acabou explodindo junto com todo o seu corpo celestial gigantesco. E embora a gente já tenha chegado no tamanho planetário, o próximo personagem da lista é um robozão simplesmente conhecido como o Devorador de Planetas. Já parou pra pensar como seria se a Estrela da Morte de Star Wars tivesse vida própria? Bom, essa pergunta foi respondida no filme Transformers: O Despertar das Feras, com o Unicron, um Transformer do tamanho de um planeta. Ele é praticamente um deus nesse universo dos robôs, já que ele devora planetas inteiros pelo universo e usa eles como combustível para se manter vivo. O principal foi o planeta dos Maximals, o que forçou todos os sobreviventes a fugirem para o planeta Terra em busca de um novo lar. Nesse ataque, o Unicron mostrou que não devora os planetas logo de cara. Antes, ele envia os Terrorcons para preparar o terreno e abrir caminho para a chegada do chefão. Mas imagina ter que atravessar o universo inteiro só para conseguir uma refeição, hein?
É por isso que nesse filme, Unicron se desloca pelo espaço com a ajuda dos portais criados pela chave Transwarp. E em questão de minutos, ele chega no seu destino. Ok, agora como faz para medir o tamanho de um ser vivo que é praticamente um planeta ambulante? A gente consegue ter uma boa noção. Cara, como é que você vai derrotar um monstro do tamanho de um planeta? Eu não consigo achar uma forma de derrotar um monstro desse, não. Inclusive, como eles fizeram para derrotar esse monstro no filme? Então, fala aqui no comentário, tá? Se você sabe como acabou o filme. Eu não vi nada desse filme, eu não conheço nada sobre o universo de Transformers. Tá? Vi alguns filmes só, mas eu desconheço muito do universo. Então, mas eu não consigo imaginar como derrotar um monstro desse tamanho, cara. É absurdo. Na cena em que o Unicron atravessa o portal para chegar ao nosso sistema solar, e ali dá pra ver que a forma planetária dele é vagamente menor que a Terra. E então dá pra assumir que o Tamanho de Marte, mais ou menos? Um pouco maior do que Marte? Devorador de Mundos nessa forma tem por volta dos 10.000 quilômetros de diâmetro. Mesmo no final do filme, o Unicron não foi derrotado, só foi afugentado. Se ainda sair um futuro filme de Transformers, onde o Unicron vai voltar e possivelmente mostrar a sua forma humanoide, pode ter certeza de que ele vai ser ainda maior. E até lá eu duvido que outro monstro do cinema consiga tirar sua primeira posição. Ah, e não esquece, hein? Se você quer enfrentar seus próprios monstros épicos, o link de Diablo Immortal tá aí na descrição. Mas se formos lá para animações, para os animes e tudo mais, tem um monstro que faria esse planeta aí, esse bicho do tamanho de planeta, do Transformers, parecia uma formiga. Tá. Pessoal, então esse foi o vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal, deixa um like, tá? Eu vou deixar o link do Ultra Nerd aqui na descrição. Vai lá no canal dele, dá uma forcinha também, beleza? A gente se vê na próxima. Tchau, falou!